Bom dia, irmão. Se vocês quiserem, podem me acompanhar na leitura do Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendeci o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Alabado seja nosso Senhor. Vamos a fazer uma oração e depois vamos a cantar. Irmão Pedro, por favor, uma oração. Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para Te adorar e Te agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa razão de viver e obrigado por essa decisão que nós tomamos, que foi de Te seguir. Pedimos que o Senhor abençoe esse culto, que possa ser feito com todo o nosso amor, com toda a nossa verdade, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra e em comunhão louvarmos juntos, como família e como igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui e poder seguir os passos do Teu Filho Jesus. Em nome dele te oramos. Amém. Amém. Hoje vamos louvar o nome de nosso Senhor e vamos lembrar com os cantos o que Ele fez por nós. Então, vamos a cantar o canto número 20. 20. Senhor, quem entrará? Canto número 20. Cantemos. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. João escreve no Apocalipse que naquele dia nós vamos a adorar a nosso Deus, vamos a louvar e nós vamos a dizer Santo, Santo, Santo. Número 3. Santo, Santo, Santo. Número 3. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus é o Pai triuno, és
Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Agora vamos cantar o número 17. A Bíblia fala que nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus de vivos, não um Deus de mortos. E nós cantamos a esse Deus, nós louvamos a esse Deus, a um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus que Ele fez tudo e nele está tudo. Número 17. Adoro um Cristo vivo. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive e Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, queres saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, queres saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, queres saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Amém. Vamos a preparar nosso coração para entrar num momento de meditação. Por lo tanto, vamos a cantar mais um hino, número 57. Morri na cruz por ti. E vamos a refletir quando estamos a cantar, para entender qual foi o propósito da morte de nosso Senhor em nossa vida. Sim, nessa relação que nós temos hoje, nessa comunhão com nosso Senhor. Número 57. Morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar.
meu sangue se vertiu, posso te salvar, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, aqui vivi por ti, com muito de sabor, sim, tudo fez aqui para ser teu Salvador, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, sofri na cruz por ti, a fim de te salvar, a vida consegui, que tu irás gozar, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, eu trouxe salvação dos altos céus, favor, é livre meu perdão, sincero meu amor, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Pode sentar. Nós não podemos fazer nada, sim? Nós não podemos fazer nada, nenhuma coisa, para pagar o que Jesus fez por nós na cruz. Não podemos. Mas a Bíblia fala que temos que ter fé. A Bíblia fala disso, temos que ter fé e ficar com Ele sempre. Isso fala a Bíblia. E ainda quando não podemos pagar com isso, nossa vida em consagração vai agradar a Ele. Por lo tanto, ter uma vida em consagração é ter uma vida para Ele, uma vida nele, uma vida com Ele. Vou ler Isaías 53, a profecia de Jesus, a profecia que fala de a vida dele, e como a vida dele tem que ter um impacto em nossa vida. Porque é um propósito grande, e o propósito grande tem que ser cumprido hoje, em nossa vida. E tem que refletir, sim, é meu comportamento hoje, é minha fé hoje. Isaías 53. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadeiro, e como a ovelha muda perante os seus transquiladores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem me contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os impíos, e fez com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongada aos dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A Bíblia fala que nós somos o fruto dele. Nós somos o fruto dele. O fruto de há quase 2000 anos, nós somos o fruto dele. A morte dele, hoje, ainda
ainda é pregada nas ruas, sim, porque Ele morreu por todos nós. Por lo tanto, agora que vamos a comer do pão e beber do suco, nós vamos a falar dele, vamos a lembrar a vida dele. Temos que pregar que Ele ainda hoje, Ele está vivo. Está vivo minha vida, está vivo no Evangelho e está vivo para dar mais vida. Esse é o princípio básico da pregação de hoje, da pregação de a ceia do Senhor. Porque o Senhor, Ele gosta que nós falemos dele. Ele gosta que nós falemos da vida dele. E Ele gosta que nós falemos de por que Ele morreu por todos nós. Por lo tanto, vamos a participar do pão. Nosso irmão Alejandro, ele vai repartir o pão e nosso irmão Alejandro vai orar por pão. Oremos. Amantísimo Dios y Padre de la Gloria, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por este pan, Padre. El pan nos hace recordar el cuerpo de tu Hijo amado que fue crucificado en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Te pedimos también que lo bendiga, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te hago esta humilde oración, Padre Santo. Amén y amén. Nosso irmão Tadeu vai fazer uma oração por o suco. Nosso Deus, nós queremos pedir a bênção sobre este cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que nos tornes dignos de beber deste sumo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos cantar mais um hino. Porque não foi porque eu quisesse conhecer a Deus. Não foi por isso. Foi porque Ele me chamou. Ele procurou de mim. São as forças dele, não a minha força. É o poder dele, não é meu poder. Por isso vamos a cantar mais um hino. Número 77. Eu perdido o pecador. Número 77. Número 77. Eu perdido o pecador. Cantemos. Eu perdido o pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a crescer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi o seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Pode sentar. Agora vamos a fazer a colheita. E a colheita é um mandamento que a Igreja de Cristo tem que fazer. E tem um propósito simples: ajudar aos irmãos, pregar. Sim, para isso seria o propósito das ofertas. E nós vamos a ofertar com esse propósito, com um coração sincero. Vamos a ofertar contentes, porque acreditando que esta oferta é para ajudar a nossos irmãos. Que é o propósito das ofertas. Então, nosso irmão Carlos, ele vai fazer a colheita, e depois nosso irmão Luiz vai fazer uma oração por la colheita. Depois. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, te damos graças por esse momento de podermos participar da oferta. Te damos graças, Senhor, pela força do Senhor do Sul. Te damos graças pelo trabalho. Te damos graças, Pai, pelo entendimento que o Senhor nos dá todos os dias no trabalho, na rua, em casa. Te damos graças, Senhor, podemos te louvar e te engrandecer com nossos bens. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor aceite nossas ofertas. Não apenas a oferta, Pai, mas nosso louvor e nosso culto de gratidão, Senhor. Em nome de Cristo, eu agradeço. Amém. Antes de la meditación de la palabra, vamos a cantar mais um hino. Sí, lembrando que nós precisamos de nosso Deus. Nós precisamos de nosso Deus sempre. Por lo tanto, a palavra de hoje tem que
nos ajudar, porque precisamos de Deus. Precisamos tomar da mão de Deus para andar. Número 55. Há momentos. Número 55. Número 55. Há momentos. Há momentos que as palavras não resolvem, e o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, e o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Neste mundo as desilusões são tantas que só nos resta a esperança de que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas que só nos resta a esperança de que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Amém. Vamos a fazer mais uma oração com o irmão Red. Na oração vamos a pedir a Deus para que no próximo domingo podamos fazer uma meditação muito melhor do que fizemos hoje. Sim? Fazer cada dia melhor, cada domingo melhor, porque isto é um presente para Ele. Por lo tanto, nosso presente tem que ser cada domingo melhor. E nós temos que esforçar-nos por fazer isso. Por lo tanto, na oração vai fazer por isso aí, por a palavra, para que nosso coração esteja pronto para receber a palavra. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, aqui reunidos novamente em oração, para te agradecer, Pai, pela oportunidade de ouvirmos da Tua palavra, mas pedindo, Pai amado, que essa palavra venha se fortalecer em nossos corações, venha se fixar em nossos corações e mentes, que tenhamos, Pai, sabedoria para compreender a Tua palavra, para pô-la em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse crescimento, nessa edificação, para que cada vez possamos fazer melhor, Pai, melhor para Ti, da forma mais apropriada como o Senhor deseja que façamos. Em nome do Teu Filho, Pai, que oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Sagrada Escritura, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz-nos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. E continuando a leitura de Hebreus, o texto fala-nos da fé de Abel, e passando por muitos homens e mulheres da fé, termina com Saúl
e os profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. No livro de Hebreus, são-nos revelados os nomes de homens e mulheres de fé que fizeram grandes coisas. E vocês sabem porquê? Porque confiaram em Deus. Depositaram toda a sua confiança no Criador. Busquemos um só exemplo. Abraão, o qual tem sido chamado de o pai da fé. E porquê, irmãos? Porque ele acreditava em Deus, mesmo quando toda a situação, todas as condições lhe eram adversas. Conforme Romanos 4, Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Vamos ler uma passagem, e se me quiserem acompanhar, está em Romanos, no capítulo 4, versículos 18 a 21, que nos diz assim, Romanos 4, versículos 18 a 21. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão não desconfiou, não duvidou de Deus. Abraão creu na promessa de Deus. E a promessa de Deus se cumpriu. Outro nome que nos é familiar é Abacuque. Este servo do Senhor cantou louvores a Deus, mesmo quando, e notem bem, irmãos, mesmo quando ele viu as vinhas sem fruto, os campos sem mantimento, os currais sem gado. Abacuque não se entristeceu, não duvidou do poder de Deus. E olhando e vendo todas estas coisas assim, sem fruto, ele creu no poder de Deus. E se alegrou, diz a Sagrada Escritura. E se alegrou, apesar de tudo, quando tinha fé em Deus. A sua firmeza e segurança, uma segurança com fé, uma firmeza com fé, fizeram dele o profeta dos séculos. A fé é um escudo, irmãos. A fé é um escudo. É uma couraça. É uma armadura. A fé é a nossa proteção. E quando somos homens e mulheres de fé, somos também homens e mulheres com mais visão, com mais esperança, com mais coragem. Pois não é, diz a Escritura, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade. Sem fé não conseguiríamos vencer tudo isto. É a fé que nos fortalece, que nos dá a força necessária para podermos lutar e sair vitoriosos desta luta. A fé traz aos nossos corações mais paz, mais confiança, mais segurança e, consequentemente, fará de nós, crentes, mais obedientes, mais lutadores e mais fiéis ao Senhor.
A fé é o olho pelo qual podemos ver a Jesus. É a mão com a qual nos apegamos a Cristo e nos faz sentir mais perto de Deus. A força, a coragem, a ousadia de que todos necessitamos para vencer o mundo que nos rodeia e anunciar o Evangelho de salvação eterna são transportados para dentro de nós pela fé. Recordemos por instantes Davi. Quando fugia de Saul e se escondia nas cavernas escuras da terra. Davi, quando fugia de Saul, Davi sabia que se aparecesse diante dele, poderia perder a sua vida. Davi sabia que seria derrotado, mas Davi confiava em Deus, apesar de tudo. Escondeu-se nas cavernas, esperando que Deus lhe desse a força necessária para poder vencer Saul. Que Deus lhe concedesse a capacidade de poder sair vitorioso desta luta, se essa fosse a vontade de Deus. Então, nesses momentos amargos e difíceis para Davi, ele viveu-os agarrados à fé, confiando no Deus de Israel. Davi nunca poderia ter deixado para nós aqueles salmos de sentimentos tão profundos e tão íntimos que revelam as suas experiências na escuridão da noite e em situações extremas, humanamente quase impossível de suportar, em que ele frequentemente se encontrou, se não fosse um homem de grande fé, se encontrou com Deus. Só Deus era o seu refúgio, a sua segurança, e sem Deus Davi não podia vencer todas as lutas que encontrou pela frente. Mas Davi venceu. Porquê? Porque confiava plenamente em Deus. Sabemos que a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Isto é muito sério e preocupante, irmãos. Quantas pessoas no mundo dizem ser crentes? Quantos milhões no mundo há de crentes? São realmente muitos e muitos milhões. Aqueles que afirmam ter fé em Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu espero em Deus, eu amo a Deus, tudo isso. Mas qual fé? Que fé têm essas pessoas? Que espécie de fé? Notemos as palavras do Senhor Jesus e meditemos nelas. Quando diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. A fé que agrada a Deus é aquela que obedece e nos leva a desejar viver uma vida separada deste mundo inimigo, para fazer a vontade de nosso Pai do céu. Sem fé é impossível viver com a alegria do Espírito Santo em nós e na esperança da vida eterna. Jesus conhecia muito bem este assunto e, por isso, certa ocasião, exortou os seus discípulos dizendo: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. A fé não é estática, irmãos. A fé não deve estar paralisada na vida daquele que diz ter fé. A fé não pode estagnar na vida do crente. Quando temos fé, quando somos homens e mulheres de fé, a nossa fé tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que continuar a avançar. Jesus, no diálogo com uma mulher cananeia, diz-lhe a certo momento:
Não sei se conhecem esta história. Eu, por causa do tempo, que é limitado, não é? Mas, assim, brevemente direi, a mulher cananeia foi uma mulher que foi a Jesus pedir ajuda, e Jesus diz que não se pode dar o pão aos descrentes, digamos assim, não é por outras palavras, mas e a mulher que tinha fé no poder de Jesus diz, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, não é? E então Jesus, perante essas palavras desta mulher, diz, ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. E numa outra ocasião, quando Jesus caminhava sobre a água, e Jesus disse a Pedro para ir ter com ele, não é? Pedro dizia, é o Senhor, não sei o que mais, e às vezes outros duvidavam e tudo mais. Fosse ter com ele. Pedro, a determinado momento, quando ia sobre as águas, teve medo. Teve medo e começou a afogar-se, digamos assim. E gritou, salva-me, Senhor. Jesus salvou. Jesus salvou. Estendeu a mão e salvou. Mas o que é que ele disse a Pedro? E agora comparemos com a mulher cananeia. Homem de pouca fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Podemos ver aqui, irmãos, que há fé grande e fé pequena. E há aquela fé intermédia que vai crescendo, que vai indo até chegar à fé desta mulher, à fé grande. Portanto, a fé não é estática. A fé não pode estagnar na vida do crente. Tem que se mover, tem que crescer, tem que mostrar essa fé em Deus através das obras, daquilo que faz, no serviço que faz para a igreja do Senhor, para o trabalho do Senhor. Não pode ser uma coisa que está parada. Eu tenho fé, eu tenho muita fé, eu sou de muita fé. Mostra-me a tua fé pelas obras. Mostremos a nossa fé pelas obras. Em certa ocasião, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, o que é que eles pediram? Aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Eles entenderam que a fé não é algo. Eu tenho fé, e acabou. Ali tenho fé, e acabou. A fé é algo que se desenvolve, que cresce, que vai adiante. Por esta razão, em certa ocasião, também, há vários casos que poderia mencionar, mas temos que avançar. Mas esta deve ser a nossa oração também. Deve ser, Senhor, de cada dia, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Para que melhor possa servir, para que melhor possa desenvolver o trabalho para o qual me chamais, para que melhor me possa realmente entregar à tua obra, à salvação das almas. Enfim, há tanta coisa pela qual devemos pedir, mas não nos esqueçamos de pedir a Deus que aumente a nossa fé. Muitas vezes, frequentemente, se ouve perante certos acontecimentos, certos resultados surpreendentes, as pessoas dizerem que a fé move montanhas. Já ouviram? Nunca ouviram? As pessoas dizerem que a fé move montanhas. Jesus, em verdade, afirmou isto. Jesus afirmou isto. E as pessoas usaram isto como um dito, um provérbio, quando a pessoa faz alguma coisa, ou quando a pessoa não realizou determinado trabalho, determinada obra, e diz, se tiveres fé, tu consegues fazer, tu vai. A fé move montanhas. Bom, Jesus, em verdade, ele disse, se tiveres fé, como um grão de mostarda, ireis este monte, ireis esta montanha, vai daqui para lá. Mas será que aqueles de nós que dizemos ter fé, movemos montanhas? Já algum dia tentámos experimentar mover uma montanha? Ou até, já não falemos em montanha, falemos num monte apenas. Já algum dia, isolados, chegámos junto do monte e diz, salta para aquele lado. Eu acho que não. Nenhum de nós fez. Seria loucura. Chegarmos ali e dizermos, Senhor, eu tenho fé. Vou passar este monte deste lado para aquele.
para ver como é que fica. Se fica melhor, se fica mais bonito. Tenho a impressão que este mundo ali ficaria. Alguma vez aconteceu isso, não? Jesus fez isso? Não. Mas ele podia fazer. Ele podia fazer. Ele podia mudar o que quisesse, transformar o que quisesse. Mas não fez. Não fez. Nem uma montanha somos capazes, nem um monte seremos capazes de mover, muito mais ou muito menos seremos capazes de mover uma montanha. É alguma coisa, sabe o que é? Mover o mundo numa montanha? É alguma coisa que nos limita no nosso serviço para Deus. Nós temos montes à nossa frente. Levantam-se montanhas à nossa frente. E nós temos que os vencer. Temos que dizer, sai monte, vai para aquele lado, porque eu tenho que caminhar por aqui e preciso de caminho livre. É algo, mover um monte a uma montanha, como Jesus disse, quem tiver fé é capaz de mover um monte, montanha, dizendo-lhes, vai, salta deste lado, passa deste lado para aquele. Mover uma montanha é realmente nós tirarmos da nossa frente alguma coisa que se atravessa no nosso caminho, impedindo-nos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esses são os montes e as montanhas que, se tivermos fé, somos capazes de os remover para melhor servir a Deus, para pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, para podermos ultrapassar as dificuldades, os problemas do dia a dia. Nós somos capazes, irmãos, de mover montes, de mover montanhas, se tivermos fé. E não é preciso ter uma fé muito grande. Basta que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. E nós não temos fé suficiente para vencer ou para mover esses obstáculos? Se não temos, realmente a nossa fé é mesmo muito, muito, muito pequena. Jesus muitas vezes falou sobre a importância de sermos crentes com fé e do poder que há naquele que tem e vive pela fé. Quando o Senhor falava sobre a fé, ele sabia do que falava, porque a Escritura diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, se nós não temos fé suficiente para remover os obstáculos que se levantam à nossa frente, que nos impedem de ser melhores servidores, melhores servos de Jesus, de Deus, de fazer algo para Deus, de pôr Deus em primeiro lugar, se nós não temos força suficiente, analisemos o tamanho da nossa fé. Se é pequena, é insuficiente, vamos dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. E não duvidemos que Ele vai aumentar. Vivemos dias muito difíceis, nos quais é necessário vencer muitas dificuldades, lutar contra muitas contrariedades e vencer a opinião pública que, desprezando a palavra de Deus, ignorando o que o Senhor manda, impõe as suas próprias leis em clara contradição com o que Deus estabeleceu na sua lei. Casamento homossexual, adoção de crianças por homossexuais, aborto, eutanásia, barreiras de aluguer, mudança de sexo, violência doméstica, assaltos, há de tudo no mundo de trevas que nos rodeia. E tudo isto e muito mais tem cada vez mais defensores, mais apoiantes, mais partidários, num total desprezo, numa total ignorância, numa total indiferença para com a palavra de Deus. Ignoram por completo, esquecem por completo o que a palavra de Deus diz sobre estas coisas. Não as proíbe Deus. Mas o que nos diz Jesus? Na conclusão da parábola da viúva e do juiz injusto, notem bem, nesta parábola da viúva e do juiz injusto, creio que a conhecem, a viúva continuamente batia à porta para lhe pedir um favor e ele nunca atendia. Jesus diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, não tem bem estas palavras, irmãos.
São umas palavras que a mim estão continuamente batendo no meu cérebro, na minha cabeça, no meu coração. E várias vezes falo disto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. São palavras de Jesus. Será que Jesus, quando vier, achará fé na terra? Eu não queria mencionar isto, ficaria para outra ocasião, mas com certeza que viram esta coisa do Papa. Não durante tudo isto, depois da morte de Francisco, e durante o tempo até à escolha do novo Papa, e toda essa coisa, tanta asneira, tanta coisa, ouvi tanta coisa nos noticiários, nas reportagens, tanta coisa, e tanta hipocrisia, tanta idolatria, tanta coisa horrível. Sem dúvida, irmãos, foi uma coisa incrível. Eu apontei algumas dessas coisas que eu ouvi eles falarem. Ali raramente se falou de Deus ou de Jesus. Raramente se mencionou o sacrifício de Jesus, a chamada a Jesus, ao perdão que Jesus fez. Raramente, irmãos, raramente. Sobressaiu o Papa. Uma coisa, sua eminência, sua santidade. E também se falou, alguma vez, Maria. É uma coisa incrível. Será que quando vier Jesus será fé na terra? São milhões de pessoas que creem na doutrina católica. Bom, vamos adiante. A fé está tornando-se escassa, irmãos, e o ceticismo está crescendo. A incredulidade, a dúvida reina neste mundo onde cada dia Deus está sendo cada vez mais ignorado e posto à margem na vida das pessoas. Muito especialmente na grande maioria da juventude dos nossos dias. E nós estamos dispostos, pergunto, nós estamos dispostos a lutar pela fé do Evangelho? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: somente portai-vos de um modo digno, diz Paulo aos Filipenses, somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Temos muitas passagens falando sobre a fé, principalmente no Novo Testamento. Temos muitas passagens que nos exortam à fé. E este é um desafio que nós temos. Um desafio tanto individual como coletivo, para o qual temos que prestar muita atenção. Recordemos com gratidão e alegria a fé maravilhosa daqueles que nos precederam. Recordemos a fé daqueles que nos precederam, para que aqueles que nos seguem se possam lembrar mais tarde de nós. Permaneçamos firmes na fé do Evangelho, no meio de uma geração descrente e perversa, combatendo o bom combate da fé, de tal modo que possamos, como Paulo, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Amamos a vinda do Senhor, irmãos. Então confiemos, cresçamos na fé, e com a ajuda de Jesus chegaremos vitoriosos ao fim da nossa caminhada. Certeza! Se confiarmos em Cristo, chegaremos vitoriosos ao fim da nossa caminhada, como aqueles heróis da fé. Por isso a Sagrada Escritura nos instrui ou nos aconselha, dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. É a palavra do Senhor que nos diz. Examinemos, irmãos,
Nascemos um dia de Deus. Somos novas criaturas. Somos discípulos de Jesus. Amamos a Deus. Amamos a palavra do Senhor. Então, se somos nascidos de Deus, de verdade, nós vamos vencer. Nós venceremos o mundo. Mas não nos esqueçamos. Para vencer o mundo não é preciso uma arma física. Não é preciso que sejamos fortes, musculados, que tenhamos um bom corpo, um bom físico para vencer o que vier por aí. Não. Basta-nos uma coisa. Fé. Mas fé verdadeira. Uma fé que evolui, que vai crescendo dia a dia. Até chegarmos ao ponto de sermos homens e mulheres de grande fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado pela palavra, irmão. Vamos cantar mais um hino, sim, porque temos 6 dias. Sim, temos 6 dias que vamos a ficar à espera de outra festa espiritual. Por lo tanto, precisamos de ter muita fé. Ter fé para esperar o dia dele. E se Deus quiser, ele voltar hoje. Se Deus quiser. Nosso Senhor vai voltar hoje, se Deus quiser. Mas se não, nós temos que ficar à espera. Por lo tanto, vamos a cantar o hino 147. Quando Cristo? 147. E quando você fizer chamada, lá estarei. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu acho que você tem fé e espera também a chamada final. E nessa chamada final, então, vamos dizer, pronto, Senhor, eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui. 147. Quando Cristo? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos inimigos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Ligarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém. Nosso irmão Domingos, ele vai fazer uma oração por tudo o que fizemos e, mais uma vez, orando para que o próximo domingo, sim, hagamos tudo, façamos tudo, segundo o desejo de nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um domingo da semana, mais um dia, o teu dia, Senhor. Neste dia, Pai, obrigado pelo propósito que puseste em nosso coração, e aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor. Que abençoes a cada um dos presentes, Senhor. E mais ainda, os ausentes, para renoves a fé, a esperança e a força, Pai, para se reunirem todos em teu nome, Pai, no primeiro deste ano, Senhor. Abençoa todo o teu povo no mundo inteiro, Pai. E que o clamor, o louvor e a adoração de todos, Pai, sobre o altar da tua graça, Senhor.
e tu possas estar feliz, contente. E a cada um abençoe, Senhor, possas agraciar segundo a necessidade que cada um tenha, Pai, aumentando a fé de cada um de nós, Pai. Uma fé ativa, uma fé viva, que se possa ver, Pai, ver por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos, por onde andamos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Pai. Cuida de cada um dos teus filhos, Pai. Nós sabemos que sim. Tu és um Pai muito especial e único, Senhor. Um Pai amoroso, Pai. Um Pai também que exige, Pai, de cada um de nós a entrega completa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que efetivamente cada um de nós se derrame completamente a Ti, Pai. Buscando a Tua palavra, como viver, como agir, como falar, como andar, Pai. Obrigado, Pai. Priva de perto com cada um de nós, Pai. Acompanha-nos agora que nos vamos pedir, Pai, para mais esta semana que tu nos concedes e que hoje é o primeiro dia, Pai. Acompanha-nos, Senhor, até aquele momento em que tu nos chamares, até aquele momento em que Jesus vier, Pai. Até lá, Pai, muitos ou poucos dias, mais ou menos esperança, digamos, mais ou menos oportunidades de estarmos reunidos, Pai. Que possamos estar sempre em oração, reunidos contigo, falando da tua esperança e da vida eterna, Pai, e obtendo de ti a orientação divina, Pai. Aumenta, pois, a fé de cada um de nós, uma fé ativa e viva, Pai. Te pedimos, pois, que nos despeças em paz, que nos leves a nossos destinos e que, por todo o caminho de vida, Pai, até aquele dia final, tu possas, Senhor, cuidar de nós e possamos nós, Pai, rendermos completamente à tua vontade, Pai. Aumenta, Pai, a fé de cada um de nós. Te agradecendo e pedindo tudo, em nome do teu amado, nosso Senhor Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Momento, por favor.